Tá gravando. Boa noite, Fernanda. Tudo tranquilo, minha querida? Bom, está gravando, então vamos dar início à nossa live de hoje. Live de hoje à noite que, na verdade, assim, a gente nunca sabe por onde flui a nossa fala, a nossa conversa, a gente nunca sabe aonde vai dar, mas eu penso que todos nós aqui estamos de boa vontade, com o coração aberto, para partilhar, para conversar, para refletir, para expor as nossas ideias. E é incrível assim que semana passada, dentro da série Coisa Mais Linda, no meio da série foi surgindo então a ideia de fazer a live hoje com esses filmes, que na verdade semana passada os dois filmes que a gente ficou mais assim na votação e na eleição foi então O Sorriso de Mona Lisa e Sociedade dos Poetas Mortos. Mas o Otávio hoje ele trouxe também Os Escritores da Liberdade, que é um filme sensacional, assim como os outros dois também. E a ideia desses filmes, gente, na verdade, eu vi muito Escritores da Liberdade, Sociedade dos Poetas Mortos, trabalhei ainda com a Vitória, ainda, né, com a Victória, trabalhei dentro do La Salle também esses dois filmes, e O Sorriso de Mona Lisa foi uma infelicidade minha eu não ter visto ainda esse filme. Hoje eu consegui, né, tipo, nas piratarias da vida, né, consegui baixar o filme, mas baixei a legenda em inglês e não consegui traduzir para o português. Então, assim, ó, foi uma coisa de louco. Aí, no final, aí eu consegui 1 hora de tradução dublada. E aí joguei para o filme a 1 hora de tradução dublada. Eu não entendo muito dessas coisas, mas aí consegui ver metade do filme dublado. Quando a legenda voltou para o inglês, aí me faltou conhecimentos culturais, me faltou repertório acadêmico para entender uma outra língua que não seja a minha língua materna, e aí não consegui mais ver o filme. Até porque já era 7h30, aí eu pensei, tia, eu vou ter que dar uma pausa agora, porque senão eu vou tocar o barco sentado aqui 20 horas. Então esse filme é outro, então, e que sim, uma infelicidade minha não ter visto antes. Gostei muito do início, pelo menos da parte que eu pude ver, e sim, todos nós aqui, dentro desses 3 filmes, a gente vai fazer então os nossos links reflexivos, que são links voltados para a área da educação, são links reflexivos voltados para as questões de gênero, são links sobre todas as questões que nós já falamos em outras lives sobre o racismo estrutural, principalmente os Escritores da Liberdade, penso que traz um pouco mais forte as questões do racismo, seja como na linguagem do Otávio, os hispânicos, os latinos, né, os brancos, naquele momento ali, e os negros, então, que seriam as etnias, as classes culturais e sociais que mostra muito bem dentro do filme Escritores da Liberdade. Eu penso, meus queridos, então, eu vou dar um palpite aqui e vocês vão entrando na onda e podem mudar o palpite também. Eu sugiro, então, que cada um de nós aqui possa, de certa maneira, se voluntariar para fazer uma sinopse rápida sobre os 3 filmes, então, e aí cada um aquilo que se sentir no coração, ok? Se voluntariar para fazer alguma sinopse dos filmes, pelo menos, né, dos 3 filmes, e a partir daí a gente vai trazendo considerações e reflexões sobre aquilo que vai surgindo no nosso imaginário, no nosso coração, dentro da nossa experiência de vida e formação. Ok? Então, sejam bem-vindos. Essa live, ela é material de todos nós, ok? Então, o Otávio grava, mas não é só pela nossa imagem, mas é para partilhar as informações e o conhecimento dentro dessa live. Depois, quem quiser, coloca seu e-mail aí que a gente vai partilhando esse vídeo para que a gente possa usá-lo em outra situação, como conteúdo, como material para nós, seja para alunos e professores também. Otávio, dá a tua fala, o Léo já está com o microfone aí aberto também, então, e a Duda, a Fernanda, a Vitória, todos nós aqui, e entrou uma outra pessoa, assistente 7CC. Sou eu, Maia. Pode botar... Maia. Oi? É a Maia.
A Maia, e agora? Qual Maia, meu amor? Eu sou a Maia, prima da Ju. Ah, mentira que tu tá! Que Você massa! compartilhou o link no grupo da família, eu tô E tu... participando também. eu não acredito que tu tá aqui. Eu tô no e-mail da minha empresa, agora que eu vi que eu conectei com o da empresa, por isso que tá cara. assistente. Olha só, a Maiara, gente, então assim, é uma participação estrangeira. Tipo assim, ó, existe uma latina no meio de nós, Otávio. A Maiara tá assistente CC. Você tá vendo a Ju aqui, Maia? Nem eu tô me vendo. Vou Nem ligar minha aqui, câmera rapidinho. aê! Mas que legal! Então, Maia, depois, ou agora, quer te apresentar, quer falar um pouquinho? Toma conta também, a Maiara é bem-vinda aqui. Diz de onde é que tu vem, Maiara, da onde tu vem, do que tu te alimenta. Me botou no palanque agora. Eu achei que ia ficar aqui quietinha, só ouvindo. Não, muito obrigada, Mauro, pela introdução. Não, eu sou a Maia, sou prima da Juliana, esposa do Mauro. Eu adoro filosofia, adoro história, vim participar para aprender um pouquinho, que a gente sempre é bom aprender. Mas eu moro em Los Angeles, eu trabalho, eu sou Project Management, gerente de projetos de uma empresa de consultoria a gente ajuda pequenas empresas e startups a conseguirem fundos de investimentos. Então, é isso. Mas muita saudade do Brasil, muita saudade de falar português. E que legal, estou feliz de aprender um pouco com vocês hoje. Muito bom, minha querida, e com certeza, assim, ó, a gente vai passar a bola, Otávio, para ela. Inclusive, eu falei com a Maia semana passada, semana retrasada, na verdade, sobre aquelas questões do racismo nos Estados Unidos, né? Como é que é a vivência ali dos latinos, dos negros, se existe dois pesos e duas medidas dentro da questão da segurança pública e no tratamento das diferentes classes sociais e tal. Né? Mas eu vou parar de falar um pouco, vou deixar o Otávio falar, o Léo falar, e Otávio, tu pode conduzir aí, segundo as tuas ideias também. Mauro, eu vou tomar a liberdade de passar para o Léo e para a Duda, para eles falarem um pouquinho mais dos filmes, tá? A minha provocação hoje para eles é um pouquinho mais focada para a questão da educação, a forma como eles conseguem entender, porque a gente tem 3 filmes com características peculiares, assim, 2 muito peculiares entre si, e um terceiro um pouco mais distante nessa realidade, mas como um professor pode alterar um paradigma social? Isso eu gostaria que eles falassem, assim, o ponto de vista deles. Para mim é muito estranho, porque a Fernanda, minha ex-aluna, a Duda, minha ex-aluna, para ti, a Victória, tua ex-aluna, né, Mauro? A coisa é meio complicado, porque ex-aluno falando quando o professor está junto, o medo das orelhas de ficar vermelha é gigantesco, né? Então, vou deixar assim, ó, um pouco mais aberto para eles falarem, e aí eu quero poder, assim, ó, deixar a Victória, a Fernanda, o Léo, a Duda, falar bastante, assim, sobre isso, e aí, no final, eu quero aproveitar e abusar bastante para tentar retomar um pouco aquela coisa que a gente falou de uma live antiga sobre a questão estrutural dos Estados Unidos, pode ser? Posso ficar mais para o final para fazer essa fala? Claro que sim, meu querido. Então tá, vou deixar aberto. Duda, Léo, Victória e Fernanda, microfone de vocês. Eita, por que sobra para mim? Oh, my Christ. Bom, gente, boa noite. Muito obrigada de novo pela oportunidade de eu estar aqui conversando com vocês, alfinetando o Otávio eventualmente. Bom, eu acho que vamos seguir a ideia do Mauro, talvez, de falar um pouquinho sobre os filmes. Não sei. A gente pode começar com Sociedade dos Poetas Mortos.
eu acho, mas quando a gente falou no outro encontro sobre Sociedade dos Poetas Mortos, o Mauro pareceu que ia chorar. Ele largou um "Oh, Captain, my Captain", que a senhora veio de dentro, do âmago do ser, né? Então, eu não sei se eu deixo Sociedade dos Poetas Mortos pra ti e fico com um sorriso de Mona Lisa, ou eu falo de Sociedade dos Poetas Mortos e não sei. Duda, pode falar do Sociedade dos Poetas Mortos. Eu só ia dizer uma coisa, minha querida. Onde é que tá o teu microfone? Tá meio estranho o teu áudio. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá meio estranho, tá com ruído o teu áudio. Vamos ver. Melhorou? Vai lá. Não sei se tá, porque tá pelo celular, né, meu amor? Eu tô sem fone. Ok. Tá. Vai lá. Vaquinha pra comprar um fone pra mim. Bom, Vai lá. eu acho que eu não tô muito boa resumindo coisas, às vezes sai algum spoiler ou alguma coisa assim. Então, eu acho que, dando um panorama geral sobre os 3 filmes, né, nós assistimos nos filmes 3 protagonistas professores, né, 2 mulheres e um homem, e, como dizer, né, os 3 exercem o papel de quebrar paradigmas dentro do sistema educacional, né. Primeiro com o Sr. Keating na Sociedade dos Poetas Mortos, em que ele vai dar aula de inglês, que seria equivalente à literatura para nós, né? Ele vai dar aula de literatura numa escola majoritariamente masculina, aliás, só de homens, né? Em que esses homens são criados e educados para seguir uma linha de ascensão social e econômica puramente masculina e da elite da época, né? De pessoas de classes bem abastadas e tudo. E ele chega com uma proposta bem diferente dos antigos professores e dos professores que são colegas dele, né? Mas para a literatura, em que ele quebra a estrutura da literatura técnica, né? Do escrever poesia, do saber poesia. E bom, obviamente sofre represálias dentro da escola, o que vai me levar para o Sorriso de Mona Lisa, que a professora Catherine Watson entra na escola Wellesley, eu não sei pronunciar aquele negócio, de mulheres, né? Uma proposta bem oposta à Sociedade dos Poetas Mortos, e ela vê que essas mulheres são criadas e são educadas dentro dessa escola para serem mulheres do lar, para fazerem parte da família tradicional como as boas esposas, que têm conhecimento básico sobre tudo para discutir com o marido, mas não o suficiente para dizer que sabe mais do que ele, né? Então, elas aprendem a bordar, a pintar, aprendem sobre história da arte, aprendem a se sentar, tem aulas de etiqueta constantemente. E a professora Catherine, ela chega já namorando EAD, né? Parece até a gente aqui no EAD, e sem nunca ter se casado e morando em uma pensão. E ela percebe na sala de aula que a qualificação do conteúdo programático dela já está à altura dessas alunas e que todas já sabem o que ela vai dar de matéria e começam a confrontá-la. Então ela faz o mesmo que o professor Keating faz na Sociedade dos Poetas Mortos. Tira o apelo técnico, tira o apelo dos livros e diz, não, a gente vai aprender isso como é e não como dizem. Né? E mostra diversas faces da arte, conta a história da arte de uma forma bem diferente, né? E sofre represálias pela conduta moral e pela vida pessoal e tudo. E principalmente por parte de uma das alunas que não gosta muito da metodologia de ensino da professora Catherine. A gente vê em Escritores da Liberdade, no entanto, outra face, né? A gente não vê a estrutura de uma escola particular, mas vemos uma escola pública que sofre com um programa sofre a mudança do programa de integração de alunos que já passaram, que têm ficha policial, que já passaram por reformatórios, que têm um histórico criminal já na menoridade, né?
E essa professora, ela tem como primeira experiência dar aula nessa escola, em que a maioria dos alunos são racializados, né? E principalmente na turma em que ela vai dar aula. E ela tenta a metodologia tradicional e é confrontada constantemente pela história dela. Os alunos dizem: como tu espera que eu te respeite se tu não faz questão de saber o que eu passo? E ela faz questão, mas ela não sabe como abordar. Então, ela acaba entrando num viés bem pessoal da vida desses alunos, descobrindo como eles vivem, onde eles vivem, de que maneira eles aprendem, e ela resolve a partir do que ela tem em mãos. E contra todo o sistema da Secretaria de Educação, da diretoria da escola, ela toma uma postura de confrontar da maneira mais educada possível todas as negações que a secretaria e a direção proporcionam a esses alunos. Ela tem na cabeça a ideia de que eles merecem a chance de aprender e não é proibindo os alunos de entrarem na biblioteca e de pegarem livros que isso vai se fazer. Então, ela começa a trabalhar em 2 outros lugares para conseguir sustentar os materiais desses alunos, já que a escola não provém, e cria uma relação bem legal com eles e quebra vários paradigmas e dá novas oportunidades para esses alunos que nem a escola pretendia dar antes. Eu acho que, num panorama geral, é mais ou menos isso, cada um dos filmes. E eu acho que eu vou abrir o debate para os guris, porque eu quero ver o que vocês têm a falar sobre cada um. Então, vou silenciar o meu microfone. E, Nandinha, eu tô louca de saudade tua. E aí, Léo? Aí, Vitória? Só liberar o microfone. Bom, tu sabe que eu nem gosto de falar, né? Bom, eu vi contigo, Mauro, 2 desses filmes, que foi Escritores da Liberdade e... Te apresenta, meu amor, para todo mundo aí. Quer que eu me apresente? Meu nome é Vitória, eu tenho 19 anos, estou no ensino médio, no 3º ano, mas eu estou me preparando para fazer Ciências Sociais de licenciatura, para ser aula para ser professora de Sociologia. E eu acredito muito na educação como um marco emancipatório na vida de uma pessoa. Isso foi para mim sempre a educação me emancipou muito, e a educação pode emancipar a vida de muitas pessoas. E isso é um link mais ou menos com com 2 desses filmes que eu vi, que foi Escritores da Liberdade e o My Captain. E os 2 filmes, eles mostram realidades diferentes educacionais. O do Tom Hanks mostra ele numa escola super engessada, particular, uma escola assim que cria pessoas para a elite. O Escritores da Liberdade cria pessoas para serem massa, entre aspas, a massa, entre aspas. Então, a gente vê aí a importância da gente ver o contexto social da pessoa para depois eu conseguir ensiná-la. E assim fazer que essa pessoa se emancipe. E aí esses professores, esses 3 professores, não sei do outro filme, do Sorriso da Mona Lisa, que eu não vi. Mas esses professores têm um paralelo muito grande, que é: vou estimular o senso crítico dos meus alunos. E nisso eu vou emancipá-los. E vou torná-los protagonistas da sua própria história. Isso eu acho muito importante. Os professores, eles querem fazer os alunos serem protagonistas daquilo tudo. E eles tratam os alunos de forma a protagonizar tudo que vai acontecendo. Então, eu acho que
o paralelo que a gente pode falar disso com a realidade que a gente vive é ver que o professor ele tem que ser o elo entre uma visão mais crítica da realidade, mas também um elo de tipo, pô, vamos lá, vamos se emancipar, vamos ser melhor, sabe? Vamos tentar ser um ser humano melhor, assim, e vamos tentar mudar a sociedade, porque quando a gente muda uma pessoa, a gente muda uma parte da sociedade, assim, a gente vai mudando a sociedade. E eu acredito na educação também como parte de uma mudança social muito grande. Leozinho, abre teu áudio aí, meu querido. Leonardo? Enquanto o Léo está abrindo o áudio dele ali, ok? Boa noite. Espera aí. O Alessandro, boa noite. E o Diogo Castro. Boa noite, gurizada. Fiquem à vontade. É um espaço aqui. É um espaço para partilha, para colaborar, para ouvir, para refletir, para expor as nossas ideias, as nossas opiniões. E a temática de hoje, na verdade, são filmes que envolvem particularmente a educação, mas ao mesmo tempo também envolve questões de gênero, questões de desigualdade racial, social. E os filmes que nós estamos abordando e conversando são 3, ok? Sociedade dos Poetas Mortos, O Sorriso de Mona Lisa e Escritores da Liberdade. Fiquem à vontade para falar, para contribuir, tá certo? E aí, Léo, vamos lá? Eu fiquei muito feliz com o que a Vitória acabou de falar. De verdade. Eu não há muito tempo, né, saí do ensino médio. Graças a Deus, passei pelas cruéis mãos de Otávio Fontoura, né? Não cheguei até a aula com o Mauro, mas graças a Deus também tive o prazer de ter contato com ele depois, né, de ter saído do ensino médio e tudo. Sou uma pessoa feliz e grata por isso, mas eu acho muito interessante, Vitória, o papel, o que tu falou sobre o papel do professor para mudar pessoas, né, para levar pessoas para um viés bem diferente, às vezes, da nossa perspectiva, né. O Otávio mesmo, quando a gente estava no ensino médio, ele praticamente colocava uma faca no pescoço dos alunos e dizia assim, ó, faz o PAV. Faz o PAV. A universidade vai mudar a tua vida, faz o PAV. Assim, olha, a perspectiva de que tu precisa estar na universidade, tá em sair daqui com um propósito, faz o PAV, né? E eu vejo isso muito nos filmes que a gente decidiu trazer para abordar nessa conversa, né? Do papel do professor trazendo o aluno para o lado humano, né? Porque a gente tem uma estruturação em sala de aula que ela é muito hierárquica e ela traz consigo uma coisa meio de desumanização, às vezes, né? Do professor que olha para o aluno e diz, não, eu sei e tu não sabe e é isso. E não é bem assim que as coisas operam, né? Eu acho que o próprio Paulo Freire fala isso logo no inicinho de Pedagogia da Autonomia, se eu não me engano, sobre considerar a experiência pessoal dos alunos, né? Considerar a vivência dos alunos fora do ambiente educacional, né? Não existe docência sem discência. E não existem professores sem alunos, da mesma maneira que nós alunos não seríamos nada sem vocês, professores, né? Eu acho que é uma pauta muito importante de a gente trazer e que na disciplina de pedagogia jurídica, no direito, a gente trabalha bastante, né? Que é a questão de tu pegar e tu tocar no teu aluno, tocar no ombro dele e falar, fulano, fala comigo. Tu chama o teu aluno pelo nome, tu chama ele e pergunta, tá aí, tu tá entendendo? De que parte da matéria em que parte da matéria tu tá tendo dificuldade? Essa parte, ela se aplica a
algum momento da tua vida, né? Os alunos, eles têm essa coisa de quererem compartilhar suas experiências pessoais. Como a gente vê em Escritores da Liberdade, na parte dos diários e tudo, né? É muito interessante a gente observar, tanto nas artes cênicas, no cinema, quanto na vida real, com pessoas que nem o Otávio e o Mauro, que permitem aos alunos a posição de pessoas, né? A posição de pessoas com conhecimento individual e com experiências individuais que agregam também no ambiente escolar. Eu acho isso extremamente importante e esses filmes são incríveis e vocês são incríveis. Eu nem queria falar hoje justamente para deixar vocês falarem, porque eu me sinto particularmente muito inspirada por vocês dois e pelo Léo também. Nunca tive aula com o Léo, mas eu acho ele uma pessoa incrível. E é isto, sabe? É isto. Dudinha, assim, ó, queria te agradecer, né? Agradecer a Nanda, o Diogo, o Alexandro, a Vitória. Mas eu queria, assim, ó, falar um pouquinho do Léo. Eu queria que o Léo falasse um pouquinho para a gente, porque embora o Léo tenha uma graduação, embora o Léo seja formado, né, e tenha uma habilitação para trabalhar na nossa escola, há um professor por trás de todos nós. Isso eu acho que a gente tem que ter um princípio. E o Léo é o cara que, mesmo trabalhando fora da sala de aula, os alunos chegam na escola falando do professor Léo. Isso é muito engraçado, assim, sabe? Porque a forma como ele consegue atrair esse aluno, ele consegue fazer com que esse aluno mude um pouco do paradigma, assim, eu acho que isso é fundamental. O Léo tem uma visão, assim, de nós, professores, fora da sala de aula, né? Ele consegue ver tudo que está ao redor, permeando a escola, ele consegue ter uma dimensão, às vezes, um pouco maior do nosso público-alvo ali, do nosso aluno, dos familiares e da comunidade de modo geral. Eu acho super importante, assim, ouvir um pouquinho da experiência do Léo e de que forma esse professor, de que forma essas pessoas podem auxiliar na transformação social. Léo, fala um pouquinho para a gente sobre isso aí, sobre as tuas experiências, mescla com filme, diz que a Duda mentiu, que eu sou chato pra caramba, pode falar à vontade aí, tá liberado. Bom, então, uma boa noite a todos que estão aí, agradecer aí o convite, né, para estar participando dessa conversa muito especial, muito importante, e como eu costumo dizer, né, o Otávio está muito acostumado a me ouvir falar, né, é sempre bom falar em educação, é sempre importante falar em educação, porque educação é base. Então, tudo aquilo que permeia a educação, tudo aquilo que está próximo da educação, a gente tem que cada vez mais falar, tem que trocar experiências, trocar ideias, cada um com a sua experiência de educação, mas todos, né, aqui com alguma experiência relacionada, né, a essa área. E acredito, assim, que fazendo ao mesmo tempo um link, né, com toda, assim, inclusive com a apresentação que a Duda já fez, né, a sinopse que ela fez ali dos 3 filmes, né, em relação ao papel de transformação do professor, né, na escola para a sociedade. Qual é esse papel da escola? Qual é esse papel do professor? Qual a importância do professor? E como é essa relação como um todo? Né? E eu, como o Otávio já comentava, eu trabalho como monitor, né, lá na escola, no Félix da Cunha, né, mas também tenho uma formação na área de letras, né, letras português e literatura. Né? Fiz a graduação em letras, e eu vou puxar um pouquinho isso, puxar um pouquinho do meu histórico, né, que eu saí já do ensino médio querendo ser professor, porque eu olhava a educação e dizia assim, olha como a educação é importante na minha vida, como os professores são importantes para mim, como essa experiência dentro da educação. Inclusive, eu participava no ensino médio do Grêmio Estudantil, que me aproximou mais, né, da área da educação. E aí tomei essa decisão de seguir para a área da licenciatura, já com um gosto muito grande pela educação e de construir uma caminhada nela. E aí, na escola, né, enquanto a gente... tanto ali os servidores, né, administrativos, né, no caso que eu atuo na parte administrativa, né, como os professores em sala de aula, esse convívio com os alunos, né, no dia a dia da escola. Eu costumo dizer, nós somos como se fosse uma segunda casa, uma família à parte, porque a gente acaba tendo, às vezes não sempre, praticamente mais tempo na escola do que, às vezes, com a família da gente,
né? Os alunos passam muito tempo com a gente e nós passamos muito tempo com os alunos. Então, é uma segunda família. E aí vem toda aquela questão, né, que os filmes também abordam, da mudança de perspectivas, né? Da importância que a educação pode ser na vida de uma pessoa e também na abertura de caminhos, abertura de visões. E isso é muito destacado. Até eu anotei assim 3 palavras que me destacam, né, daqueles dos filmes, da sinopse dos filmes, né? A questão da liberdade, né, das mulheres em busca da liberdade, um tema muito atual que a gente vê, que a gente está vendo, a questão do feminismo, né, que é muito importante, tem que ser dialogado, né, dia após dia. A questão das desigualdades, e a gente está vendo isso com a pandemia, a gente viu um estouro, né, dessa situação que já existe, mas que durante a pandemia, né, a gente vê essa, vamos dizer assim, essa exposição maior de toda essa situação. Porque a gente pode dar um exemplo claro aqui com a questão do ensino remoto, né? É ótimo, a tecnologia é ótima. A gente, por exemplo, está aqui hoje, a gente poderia estar sentado numa sala, né, numa roda de conversa, todos juntos conversando, até mesmo gravando, né? Mas a gente tem essa possibilidade de, com uma pandemia, com um vírus que está aí atacando, como diz outro, que a gente tem que se preservar, né, e ficar no nosso isolamento. A gente tem essa tecnologia, a gente tem um computador, a gente tem a nossa webcam aqui, esse aplicativo que consegue fazer uma reunião onde todos nós estamos conversando. Muito bem, mas a gente sabe que, infelizmente, muitos não têm acesso a essa tecnologia, né? E aí como é que fica essa situação? A escola também tem papel importante nisso. A escola tenta, né, se adaptar, né, a partir dos professores, da gestão, enfim, para conseguir, de alguma forma, atender esse aluno que não tem um acesso à tecnologia. Ou seja, a escola sempre está neste... quando eu falo escola, eu falo como um todo, né? Em todos os momentos tem uma conexão entre escola e comunidade. E a mesma coisa é em sala de aula. O professor na sala de aula, muitas vezes, é um amigo, é um segundo pai que está ali conversando, que está preocupado. Eu ali, e o Otávio também, eu já vou colocar o Otávio também, já estou citando ele aqui, não sei se ele queria que eu citasse ele, mas eu já vou citar ele, não vai sobrar. Mas o Otávio também, que é uma pessoa, um professor que sempre está escutando, que é muito, vamos usar o termo assim, parceiro, né? Parceiro no sentido assim, tanto como colega, como professor, né? Professor com os alunos, como colega de trabalho, sempre ouvindo, sempre dialogando, sempre vendo o que eu posso te ajudar, o que eu posso te ouvir, o escutar, né? A arte do escutar é uma arte muito importante, né? Porque a gente dando uma palavra positiva, a gente também ajuda, mas a gente ouvindo, a gente também ajuda. Porque ouvindo a gente consegue, né, ter consegue fazer uma ajuda como um todo, assim, porque, por exemplo, a gente chega às vezes numa sala de aula, vamos dizer assim, a gente chega numa sala de aula e a gente tem um aluno que está... a gente já conhece o aluno, a personalidade, o jeitinho do aluno. E aquele aluno está mais triste. A gente vai lá e pergunta o que houve. E muitas vezes esse aluno está com amargor, né? Tá triste, chateado com algum problema que teve, até mesmo fora da escola. E aí o professor ele dá uma palavra de, não, olha, eu estou contigo, estamos juntos, né? Tá ali ajudando. Então, assim, ó, essa relação, né, da escola como transformação é muito importante de se destacar essa relação, a importância que tem na escola. E não só isso, também fazendo um link já, por exemplo, na escola, vamos colocar a realidade na escola pública, né? Nós temos muitos alunos que vêm da periferia, do limite da cidade, da margem da cidade, do limite. Nossa escola é um exemplo, nós atendemos alunos, né, do final ali daquelas 2 ruas, Anchieta e Osório. Temos uma comunidade ali que é praticamente o limite da cidade. De lá para lá tem o Canal São Gonçalo, né, daquela rua para lá o Canal São Gonçalo, e do outro lado já é terras do município de Rio Grande, ou seja, está na margem, no limite da cidade. Pessoas que, muitas famílias que têm vulnerabilidade, que têm, a gente é a nítida desigualdade. A gente tem o centro, mais acima, algumas quadras, né, com infraestrutura, e em algumas quadras para baixo, uma região totalmente sem infraestrutura, muitas vezes até, né, esquecida pelos governos. E a escola acolhe todos da mesma forma. A escola, os professores estão ali, e além disso, a escola pública proporciona, por exemplo, a questão do PAV, né, para a Universidade Federal de Pelotas, a questão do Enem, né, que também dá o acesso à universidade pública de qualidade, que a escola pública
com as suas lutas, né, juntamente com a luta dos professores, tanto das universidades como das escolas, conseguiram, né, ter felizmente, esses vestibulares, vamos dizer assim, que estão aí para proporcionar aquelas pessoas que estão lá na periferia, que não teriam como pagar, por exemplo, uma universidade particular, essas pessoas têm o acesso através da escola. E aí os professores estão ali, desenvolvem junto com os alunos atividades preparatórias para o Enem, preparatórias para o PAV, para esses alunos terem o acesso e poderem estar lá. E, por exemplo, a gente pode estar, né? A gente tem um aluno que, do nosso terceiro ano do ano passado, está lá na odontologia, na Universidade Federal de Pelotas. A gente fica pensando, muitas vezes, muitos não teriam como pagar, por exemplo, numa universidade particular, né? Mas conseguem entrar através desses processos. Então, tudo isso, toda essa questão do trabalho da escola, dos trabalhos miudinhos da escola, trabalhos pequenininhos, situações do dia a dia, do professor escutando o aluno, do funcionário ali acolhendo o aluno, a comunidade, os pais, a comunidade como um todo, tendo esse trabalho integrado, né, junto, é um trabalho de acolhimento e é um trabalho que se torna em conjunto, porque depende também dessa participação da família, dos alunos, é um trabalho que acaba se formando uma família, por isso que eu disse o termo, segunda família, né? A gente vê a importância da escola e aí a importância da educação e de valorizar a educação, vem toda essa questão também. A gente tem, ao longo de anos, uma desvalorização da educação como estrutura, né? Estrutura, porque eu digo desde a desvalorização do professor, questão salarial, desvalorização da estrutura escolar, né? Que as escolas têm uma verba apertada para se manter em dia, mas os professores vão fazendo ali as direções, as equipes, no dia a dia, tentando manter a escola o máximo, né, o mínimo possível melhor para conseguir atender a comunidade da melhor forma possível. Então a gente vem com essa questão, a valorização da educação é muito importante e a educação é importante. A gente tem que reforçar isso dia após dia e sempre estar falando e trocando diálogos como a gente está fazendo aqui, é muito importante para a gente ter paradigmas, né, e conseguir levar isso adiante. Então acho que sempre é importante, assim, quando a gente tiver diálogos para falar em educação, ou a gente puder no dia a dia falar em educação, na sociedade, na rua, no posto de gasolina, no calçadão, né, pós-pandemia, claro, mas a gente falar em educação é sempre importante. Passo adiante. Bom, eu fico escutando vocês e viajando na maionese aqui, escrevendo coisas, então agora, sei lá, eu tenho uma aranha de 20 pés, mas eu vou tentar fazer algumas contribuições, algumas provocações, inclusive para os próximos que vão pegar a fala aqui para contribuir, ok? Na verdade, assim, ó, a minha ideia com aquilo que eu fui escrevendo é refletir, mas refletir em cima dos 3 filmes e refletir sobre o papel do professor apaixonado, ok? Vamos falar do professor que ama o que faz, ok? Que não encara somente ser professor como uma profissão, como um serviço que sim, é digna, existe um papel social tremendo na nossa profissão, mas o professor apaixonado é aquele que, de certa maneira, encara a profissão como um estilo de vida. Está tão presente dentro do seu interior que parece que, ao sair da educação, não estará saindo de um serviço, mas estará saindo da própria vida, ok? Então, assim, ó, eu fiz uma separação aqui entre a Sociedade dos Poetas Mortos e Mona Lisa, por um lado, e Escritores da Liberdade para o outro, porque acredito que essa também é uma divisão comum entre nós aqui. A gente sabe que Sociedade dos Poetas Mortos e Mona Lisa partem de um princípio de uma escola de elite, uma escola de pessoas dentro de uma estrutura social, fazem parte da classe A daquela cidade. Vou pedir para o Léo desligar o microfone dele, meu querido, só para evitar uns ecos aí. Te agradeço, Léo. Perfeito, bonito. Então, a gente sabe que Sociedade dos Poetas Mortos e Sorriso de Mona Lisa, e vou me arriscar a falar do Sorriso de Mona Lisa mesmo tendo visto metade do filme, ok? Então, por favor, reconsiderem na hora que eu for falar da Julia Roberts, ok? Mas são 2 filmes, então, que mostram
escolas de elite e os Escritores da Liberdade, que vai mostrar uma outra realidade, a realidade da periferia, a realidade da integração entre culturas, que, se eu não me engano, a Duda que estava falando, né, dentro desses projetos de integração, enturmação. O que eu consigo, assim, dentro da minha reflexão fazer? Que o professor apaixonado, dependendo do local onde ele trabalha, dependendo do local onde ele se encontra, ele se encara assim como uma missão. Ele tem uma missão diferente, né, uma missão profissional, mas ele tem um projeto diferente dentro dessa realidade. Se dentro da escola da elite, né, dentro da escola das elites, o que a gente percebe tanto no Robin Williams como na Julia Roberts, no caso, né, do professor Keating e da professora que eu não sei o nome agora, me esqueci. Mas qual é a missão dos dois, assim? Qual é o papel que os dois têm dentro da escola? Existe um papel de transgressão dos valores, né? Se a gente for analisar, transgressão de certa maneira, uma transgressão daquilo que é considerado tradicional, conservador, e uma transgressão não somente ideológica, porque muitas vezes a gente pode pensar assim, uma transgressão no sentido assim de meramente ideológico entre direita e esquerda, onde aquela transgressão é justamente uma crítica à tradição pela tradição, uma crítica ao conservadorismo pelo conservadorismo. Se a gente for pensar, as transgressões que os dois professores travam dentro dessas duas realidades são transgressões sobre o projeto de vida engessado dos alunos. Porque, como o Léo bem falou, a preocupação da escola pública é Enem, é PAV, a preocupação da escola pública é emancipação social. Essa não é a preocupação de uma escola de elite. A escola de elite, ela não tem, e aqui, ó, retratando os dois filmes, ok? Por que retratando os dois filmes? Porque existe, aí os colegas que já deram aula em escolas privadas, a gente sabe que existem diferenças, né, mas não são coisas tão antagônicas quanto os filmes querem mostrar que são, ok? Mas sim, a preocupação de uma escola privada, a preocupação de uma escola de elite não é com o Enem ou com o PAV, não no sentido assim, ó, não no sentido tão radical quanto da escola pública, porque a gente sabe que a escola pública, a preocupação de Enem com PAV é um fato emancipatório. A escola privada, perdão, não se preocupa com Enem e um PAV num sentido de emancipar o aluno. Não, ele já é emancipado, ele já está dentro da elite, ele já está dentro de uma classe. Então parece que a preocupação da escola privada com o Enem, com o PAV, é mais com números, uma questão mais sensacionalista de propaganda. A minha escola privada coloca todos no Enem. Então a preocupação não é uma emancipação, sim, o aluno tem que entrar na faculdade, mas ele vai entrar de qualquer maneira. Daqui a pouco ele não entra para uma medicina, mas ele vai entrar, sei lá, ele vai entrar para ser professor, ponto. Então, a preocupação da escola privada, né, ela não é no sentido emancipacional. E o professor apaixonado da escola privada, então, e aí mostrando os dois filmes, é muito mais no aspecto de transgressão, né, dos valores que a própria sociedade acaba impondo, né? Então tem algumas coisas muito interessantes aqui, e a transgressão que eu percebo é na questão da felicidade dos alunos, porque o que a gente percebe muitas vezes, por causa da própria estrutura, que uns têm de mais e outros têm de menos, naqueles que têm estrutura de mais, a própria estrutura, de certa maneira, também o escraviza para que ele siga tendo a mesma estrutura. Então, é o caso do menino, por exemplo, da Sociedade dos Poetas Mortos, que tem o pai médico, uma baita de uma casa, e o pai quer que ele seja médico. Então, ele não pode escolher ser ator de teatro, porque ele já vive numa estrutura classe A, e o pai quer que ele seja médico. Então, assim, é tanta estrutura, mas ao mesmo tempo o oprime dele viver outras realidades. Então, o papel do professor ali na escola privada é de transgredir essas questões para que ele possa buscar a felicidade de outra maneira. E ali no Sorriso de Mona Lisa, né, a questão não é nem assim, a que faculdade
a pessoa vai fazer ou não, o que ela vai ser da vida, mas é a estrutura família que mostra muito, né? Como se a mulher naquele momento, e sim, né, naquele momento, ou é família ou é faculdade, ou é família ou é formação profissional. E a Julia Roberts está tentando, então ela mesma vai fazer quase que a inscrição da aluna dela no direito, porque na cabeça da menina, ela depois que ela termina aquele estudo, ela vai se casar e não tem como casar e cursar alguma coisa. Então, o papel e a missão do professor dentro da escola privada, então, é, de certa maneira, influenciar no sentido de felicidade e na questão de projeto de vida. Né? E eu, como professor, sempre quando eu levei o Sociedade dos Poetas Mortos, eu sempre bati na tecla existencialista do projeto de vida. Afinal, que projeto de vidas estamos criando para que verdadeiramente vivamos um carpe diem? Uma felicidade mesmo, uma felicidade plena. De que maneira a gente vai viver isso? Né? E a gente percebe, sim, até hoje, alunos que, filho de peixe, peixinho não se permitem viver outras realidades, outras estruturas, porque a própria estrutura o deixou engessado. Então, escola da elite, a preocupação de um professor apaixonado daqui a pouco seja essa provocação com o projeto de vida de cada aluno, nesse sentido, no sentido de quem já tem estrutura e está a fim de provocar para ver até que ponto, acho que é uma provocação socrática, até que ponto tu tem certeza que tu quer ser advogado? Até que ponto tu tem certeza que tu quer ser um médico? Então, é uma provocação, é uma ironia socrática, até que ponto tu tem certeza que esse é o teu projeto de vida feliz? E dentro da escola pública, o professor apaixonado, como disse o Léo, como disse a Duda, é uma preocupação, e como disse a Vitória, é uma preocupação de emancipação. Ali, eu verdadeiramente estou, preocupado com a faculdade, preocupado em ele fazer uma faculdade, porque a gente entende que o processo da educação, ele é emancipatório. Pegando Paulo Freire também, tem uma frase do Paulo Freire, dentro da pedagogia, como é que é? Pedagogia como prática da liberdade, no prefácio da pedagogia como prática da liberdade, tem uma frase, não é no prefácio, mas é no início ali, que o próprio Paulo Freire vai dizer o seguinte na época: se aprender a fazer arado da fazenda emancipasse socialmente a pessoa, ele não daria aula de alfabetização e ensinaria a fazer arado. Porque antes de Paulo Freire ser um educador, ele é um sociólogo que está preocupado com a emancipação. Então ele vai buscar a alfabetização, porque naquele momento ali, saber ler dá a possibilidade dele ter um direito político e votar. E o que está em pauta dentro da escola pública é a emancipação do aluno nesse sentido. Bom, eu também não quero me alongar, porque eu sei que eu falo bastante, mas algo também desse professor apaixonado, que de certa maneira eu fiquei me questionando aqui. Se a gente analisar, os 3 filmes têm problemas relacionando o professor com as questões amorosas dele. Então, a Mona Lisa, né, a Julia Roberts ali, ela deixa o namorado, né, para viver a realidade daquela escola. Quando o namorado vem para pedir em casamento, ela não aceita, porque ela já mudou a vida. Ela já está, né, impregnada dentro daquela escola conservadora, que ela, do jeito dela, tenta mudar alguns valores. O Robin Williams também, ele larga a sua esposa, ele larga a namorada ali, né? Existe um grande amor da vida dele que só aparece numa fotografia dentro do filme, em que ele deixa também a namorada para trabalhar em escolas. E escritores da liberdade, ela se separa do marido, porque ela entra tão diante desse projeto de educação que ela não consegue viver mais com o marido e o projeto. Então, existe algo, né? E penso que na maioria dos professores apaixonados vivem esse conflito muito grande entre a profissão, né, a profissão que impregna, que faz parte das paredes da tua casa, que faz parte dos teus livros, que faz parte da tua vida, com a família. Então eu digo assim, aqui em casa a gente sabe muito bem esses conflitos entre a profissão e a família, porque sim, né, de certa maneira, todo mundo quer, a família quer atenção, mas aí muitas vezes a gente está ali corrigindo prova, fazendo. Agora a prova está difícil de corrigir, né? Porque não tem mais essa possibilidade nesse momento. Mas faz aula, produz aula, cria live, e a família querendo estar junto também. Então esse conflito na vida do professor faz parte. Então eu vou encerrar a minha fala, ok?
e espero que, de certa maneira, eu tenha contribuído com alguma observação. E vamos lá, Otávio, é tua fala, meu querido. Mauro, vou pegar a tua linha aí de pensamento e me permite discordar de ti em um aspecto que eu acho que é fundamental para a gente entender um pouco da questão da educação. Eu tomei a premissa de gravar um vídeo para alguns alunos meus que são portadores de necessidade especial semana passada. A moça que trabalha conosco lá na escola, Vanice, ela me pediu que eu gravasse um vídeo. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Sobre tu gravar um material especial para um aluno que é especial de uma forma diferente, tentando adaptar e tentando entender e compreender um pouco mais o papel desse aluno dentro da escola. Um professor, quando ele consegue chegar no final de um terceiro ano e de uma turma de 25 alunos, 10 ingressam no ensino superior, eu acho que ele não pode se dar por contente jamais que ele conseguiu que pelo menos 10 alunos ingressassem no ensino superior. Eu acho que ele tem que se sentir frustrado de não ter os 25 dentro de uma universidade. Eu vou te dizer o porquê. Porque quando a gente começa lá com os nossos alunos, lá no início do ano, a gente observa que tu tem 350, 360 alunos, mais ou menos, a cada ano. E cada perda de um aluno, ele faz uma mudança extremamente significativa na tua vida. Como o Léo ali mencionou, nós temos uma escola que ela é uma escola fechada de alunos em periculosidade social, certo? E aí nós já tivemos casos de alunos que tiveram a sua vida ceifada por um determinado motivo A ou B, por conta de uma violência exacerbada. E o que isso influencia ao professor? Influencia quando ele entra na sala de aula e ele olha aquela cadeira que está vazia. E isso é extremamente importante que ele comece a observar. Então, quando tu tem 350 alunos, tu não dá aula para 2 ou 3 numa sala de aula que são os interessados. Tu dá aula para esses 350, 360. Tu pega uma professora como a Regiane no primeiro ano, que ela é extremamente apaixonada. Tu pega uma professora como a Ana Paula, e por favor, pelo amor de Deus, eu não quero dizer que são os únicos professores, nós temos inúmeros professores de primeiro ano ao 9º ano do ensino fundamental, de primeiro ano ao 3º ano do ensino médio, que são maravilhosos, tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares. Mas eu vou pegar só esses exemplos assim, e que são extremamente apaixonados e dedicados, que sem um conhecimento prévio estão indo para casa, estudando, aprendendo como vão trabalhar com esses alunos para depois retornarem. Cada vez que eu olho esse filme Escritores da Liberdade, eu tomo a liberdade de lembrar de uma colega que trabalha comigo, Angélica, que a forma como ela entra em sala de aula e trabalha com os alunos e lida e se importa e veste essa camisa e é mãezona dos alunos de modo geral, isso faz diferença no processo de formação do aluno, faz com que ele se interesse pela educação, como a sociedade muitas vezes ignora. Nós não somos exceções à regra, o Mauro não é exceção à regra, o Otávio não é exceção à regra, a Angélica não é exceção à regra, a Regiane não é, a Ana Paula não é, e inúmeros professores não são. O que nós somos são meros servidores públicos. O esforço que nós tentamos fazer diariamente é o esforço que todo servidor público faz. Nós não somos uma exceção. Nós somos uma regra. Exceção é aquele mau professor que ignora o aluno em sala de aula. Exceção é aquele que entra numa sala de aula e começa a achar que educação é só para dinheiro, o que atualmente não está nem sequer dando dinheiro. Talvez no outro país, no nosso não. Então, quando essas pessoas começam a se misturar dentro da área educacional, isso começa a gerar um conflito imenso. Se a gente começar a parar e pensar um pouquinho, eu não sou uma exceção à regra, muito pelo contrário. Eu sou a regra geral. Professores que, desde o momento em que se acordam,
e até o momento em que vão dormir, eles se preocupam com a família, se preocupam com a escola, mas eles entendem que o papel deles social é tão importante para a vida do aluno, como o aluno também é importante para a vida desse professor. Porque senão aquilo que ele está projetando e está pensando não faz sentido algum em relação a isso. Então, quando nós fomos convidados há 4 anos atrás, 3 anos atrás, a trabalhar junto com o professor Albino, uma pessoa maravilhosa dentro da Universidade Federal de Pelotas, e ele propôs que nós fizéssemos uma discussão em diversas escolas para aprofundar um pouco o processo. Eu te digo, Mauro, estudantes de escolas particulares, em quase que totalidade, eles se inscreviam para fazer o PAV. O estudante de escola pública, ele não conhecia o PAV. Ele tinha perdido interesse. Ele via professores dizerem que não valia a pena fazer. Aí são poucos aqueles que vestem a camisa, que puxam o cara e que dizem: olha a tua oportunidade de mudar de vida, cara. Olha como é importante vocês tentarem entenderem isso um pouco mais. No primeiro ano, na nossa escola, nós tivemos 4 alunos inscritos. 3 aprovaram. No segundo ano, nós tivemos 8 alunos inscritos. 7 alunos aprovaram. Nesse último ano, nós tivemos 22 alunos inscritos. E 14 desses alunos aprovaram. E por que isso é importante? Porque eu não estou falando só daquele aluno de uma licenciatura, que muitas vezes é o que sobrou para ele poder fazer. São alunos que ingressaram na medicina, na odontologia, no direito, a Dudinha aí do direito. São alunos nossos que entenderam e compreenderam a realidade do papel que a educação tem como transformação social. Pode partir de um professor apaixonado, sim, mas a realidade da educação no nosso país são professores apaixonados. O que move um professor não é exclusivamente um salário. Se fosse o salário, muitos desses professores estariam trabalhando no comércio ou qualquer outra profissão que fosse completamente diferenciada, porque hoje nós temos um dos mais baixos salários do país inteiro. E ainda assim, são pessoas que acordam 5, 6 horas da manhã, são pessoas como a Bibi, que acordam e vão lá para a Z3 se deslocar quase uma cidade inteira, para chegar lá e às vezes ter 2, 3 alunos numa sala de aula e ter o mesmo carinho, o mesmo comprometimento e o mesmo respeito com todos os alunos. Então isso é importante que a gente comece a entender um pouquinho em relação à educação. O que denigre a imagem da educação são aquelas pessoas que veem só o lado negativo da educação. São professores que veem exclusivamente a questão financeira e ignoram, porque o professor é exatamente essa figura destes apaixonados, desses sujeitos que vão dia a dia galgar e batalhar em nome de seus alunos. Eu não vou falar mais, porque senão fica só a minha fala. Eu vou deixar em aberto, fiquem à vontade aí, falem vocês. Já te provoquei, não. Pois é, não, mas eu quero te fazer uma pergunta, Bonito. Tu falou para mim que tu discordou de uma coisa que eu falei. O que tu discordou? Eu não entendi, viajei na maionese, que legal, mas eu achei muito massa o que tu falou, cara. Mas não, assim, Mauro, tu discordou com o que eu não entendi? É que assim, ó, é que quando a gente pensa assim, ó, na realidade de que o aluno de uma escola particular, ele não tem tanto foco do PAV, muitas vezes, porque ele já tem um direcionamento que ele pode fazer qualquer outra coisa, a realidade da vida dele, as escolas particulares, de modo geral, sejam elas, e eu não vou citar aqui quais são as escolas, mas em quase que totalidade, esses alunos acabam fazendo inscrição do processo seletivo. Quando tem uma escola pública, o número agora está começando a crescer, mas nas escolas particulares sempre se tinha um interesse muito grande. Em um total de 600 alunos, que era o número de alunos aptos nos terceiros anos das escolas particulares a fazerem a prova do PAV, a se formarem no final do ano, 560 desses alunos, eles se inscreveram para fazer o PAV. Isso dá cerca de 93% ou 94%. Se tu fizer um comparativo com o percentual dos estudantes de escolas públicas, esse percentual é bem mais baixo. Claro que agora as coisas começam a mudar um pouquinho, mas eles sim também veem esse lado. Foi só nesse sentido, de também eles pensam nessa questão. Bonitão,
Perfeito. Então, acho que daqui a pouco eu falei errado, ok? Porque quando eu disse que talvez não seja uma preocupação do privado, e aí eu também quero entender o que tu falou também, meu querido. Mas quando eu falei que não é uma preocupação do privado, é que parte-se do pressuposto de que eles já vão fazer. É nesse sentido, entendeu? Então, por exemplo, ok? É muito difícil tu entrar, por exemplo, num terceiro médio privado, por exemplo, e tu ouvir da boca de algum aluno assim, eu não quero fazer faculdade não é para mim. Então, parece que no privado, culturalmente, isso já está traçado porque faz parte do status quo. Eu tenho que manter o meu status. Então, para manter o meu status, eu vou seguir. E isso, de certa maneira, é a luta que a gente trava no público na tentativa de fazer com que todos façam um PAV, todos façam um Enem, porque muitas vezes, dentro do público, existe uma baixa autoestima estrutural, no sentido de que, tia, aquilo não é para mim, não vou fazer. Então, a gente percebe uma baixa autoestima estrutural nesse sentido, dentro do público, de alunos assim que, por exemplo, saíram do La Salle e não foram fazer o médio. Ok? Tipo assim, não, deu, já terminei o 9º do ano e não preciso do médio. Como assim não precisa do médio, cara? Tiradentes, IFSU, KVG, escola privada, escola do Estado, como assim? Então a gente, e muitos, na verdade, não vão estudar em nome de uma terceira renda, de uma segunda renda. Então existe uma realidade, né, e que sim, que não é perceptível ou não existe para a maioria das famílias do privado. Então é nesse sentido, ok? É óbvio que eles vão fazer o PAV, é óbvio que eles vão. As escolas privadas quase que obrigam os alunos a fazer o PAV. Isso é obrigação, fazer o PAV no privado. Né? E penso que, se eu não me engano, no ano passado, no ano retrasado, a gente conversou sobre isso, né? Por que a escola pública não obriga o aluno? Por que a escola pública, com todo respeito, ainda precisa do Otávio apaixonado metendo pressão? Será que não poderia ser algo da própria estrutura da instituição? Colocar todo mundo no PAV? Ah, mas isso não é liberdade. Perfeito, ok, eu sei que isso não é liberdade, mas no momento que tu deixa, no sentido assim, para a subjetividade, no momento que tu deixa para a liberdade do aluno, tu acaba, de certa maneira, potencializando uma desigualdade também. Porque a classe A está sendo obrigada a fazer, e a classe C, a classe B, a classe D não está sendo obrigado a fazer, e de certa maneira, no momento que tu deixa para o livre-arbítrio, nesse sentido, tu acaba potencializando uma desigualdade estrutural também, porque o privado vai seguir fazendo PAV, vai seguir entrando na faculdade, porque eu não preciso influenciar o meu aluno a esse respeito, porque a família já influenciou. Agora, dentro do público, a gente precisa muitas vezes de um discurso que influencia nesse sentido. Cara, tu precisa da faculdade, tu precisa fazer o Enem, tu precisa estudar. O caminho da educação é um caminho libertador. Duda, vai lá, Duda. Acho que era tu que ia falar, meu amor, e eu vou parar também de falar. Vamos lá. Ai, meu Deus. Depois das falas maravilhosas do Léo, do Otávio e do Mauro, que me encheram o coraçãozinho, eu senti a necessidade de traçar um paralelo entre a experiência da escola privada e a experiência da escola pública, né? Porque eu estudei nas duas. O meu último ano no ensino médio deveria ter sido, na verdade, numa escola particular, em que eu tinha recebido uma bolsa e tudo, e eu ia fazer o terceiro ano, e me perguntaram no início do ano, né, qual curso que tu queres fazer? E na época, eu queria cursar História. E eu disse, eu quero cursar História. E aí, Otávio, tu não faz isso comigo, que eu vou chegar em ti, eu vou chegar em ti. E aí, eu lembro até hoje da cara do professor que me perguntou, que fez assim, quer ser professora? Eu falei, sim! E segui naquele ano, foi um ano bem complicado para mim. Meu pai, ele teve um câncer de laringe
e começou a se manifestar no fim de 2015, isso foi em 2016. Então, 2016 foi o ano em que eu enfrentei mais a doença do meu pai e fisicamente sozinha, porque os meus irmãos não moravam em Pelotas, né? E eu tinha 16 anos, indo para os 17. E eu entrei em conflito muito grande, daqui a pouco eu vou chorar, né? Eu entrei em conflitos muito pesados dentro da escola, pela questão das provas e de trabalhos que às vezes eu não conseguia fazer. E eu peguei exame no fim do ano, e dia 15 de novembro meu pai teve um AVC e eu fui junto com ele para o hospital. E ele passou de 15 de novembro a 22 de dezembro no hospital, bem à época das provas finais dos exames. E tinha um trabalho para eu fazer, e eu precisava fazer aquele trabalho, e era um trabalho a ser feito virtualmente. E eu não tinha notebook, eu não tinha computador, e eu não conseguia fazer pelo celular. E eu tinha que ficar no hospital com o pai durante o dia. E durante a noite eu não podia, por ser menor de idade e tudo, né? E eu falei com a professora e eu disse, professora, existe alguma maneira de eu fazer esse trabalho manualmente e a senhora corrigir para mim? Porque eu não tenho como fazer esse trabalho no computador. E ela respondeu, os teus problemas pessoais não dizem respeito à escola, te vira. E aquilo me deu né? E eu desmotivei 100%, eu estudei pro provão encostada na porta da UTI, quase dormindo, né? E em dezembro teve o PAV. E eu fiz o PAV, e eu me lembro até hoje, o meu PAV foi no IFSU. Eu fui do IFSU até a Beneficência Portuguesa. No fim do PAV, eu levei o gabarito para corrigir do lado do pai na cama do hospital. Deu, não sei, a formatura foi dia 21 de dezembro. Dia 19 de dezembro, eu tinha recebido o resultado dos exames finais e descoberto que eu tinha rodado de ano e tinha sido reprovada no conselho também. E eu me lembro que eu falei com a minha mãe e tudo, e eu disse, não sei o que eu faço. Ela disse, olha, pagasse a festa, agora vai, sabe? O negócio é open bar, depois tu vai pra praia, tu faz o que tu quiser, minha filha, que no teu lugar eu ia estar me rasgando de chorar, porque a gente sabe que não foi por incapacidade tua, né? E eu fui pra festa e curti um monte, só que eu lembro que uma colega minha sabia que eu tinha rodado, e ela olhou pra mim e perguntou, e agora? Tu vai continuar no colégio? Eu disse, não. E ela disse, ai, meus pais sempre me disseram que se eu rodasse de ano, eles iam me castigar me colocando numa escola pública. E eu lembro que a minha reação quando ela disse aquilo foi de querer pular no pescoço dela. Porque eu sempre fui muito emocional e muito intensa. E eu sempre vi a escola pública com muito respeito. Nunca foi uma questão de punição ou algo assim, né? Até porque, valor por valor, eu era bolsista no terceiro ano daquela escola também e não estava pagando nada, né? E ainda tinha sido maltratado o ano inteiro. E eu olhei para ela e eu disse, castigo por quê? E o meu olho começou a fazer aquela coisa meio de psicopata, sabe? Meio assim. E aí o pessoal que tava comigo disse, não, vamos ali pra rua, pega um arzinho, que dá pra ver que tu tá com raiva, não discute, não sei o quê. Não sei o quê. E no outro ano, eu entrei no Félix da Cunha. E na primeira semana de aula, um certo professor me perguntou, o que tu quer fazer da tua vida? E eu disse, eu quero ser professora. E o professor olhou pra mim e disse, não. E eu discuti com aquele professor, sabe? E discuti durante o ano inteiro com aquele professor, que inclusive me apelidou carinhosamente de Limãozinho, né, Otávio? E que disse pra mim que eu era muito sonhadora para ser professora. Quando a gente criou um pouquinho mais de intimidade, eu perguntei pra ele por que ele entortou a cara quando eu disse que eu queria ser professora. E aí ele me disse assim, ele basicamente cantou O Mundo é um Moinho, do Cartola, né? Ele quase olhou pra mim e disse assim, ó, o mundo é um moinho, vai triturar os teus sonhos tão mesquinho, vai reduzir as tuas ilusões a pó.
E ele disse, tu vai te frustrar muito sendo professora e tu vai sentir muita dor de ver que o teu alcance vai ser tão grande que tu vai sentir que não tem nenhum. E ele começou a falar sobre a experiência dele como professor e sobre o que era entrar na sala de aula e tudo, enquanto ele estava com a faca no meu pescoço para eu refazer o PAV, que inclusive não refiz. E naquele ano, em julho, o meu pai hospitalizou pela última vez, dia 14 de julho, e no dia 18 de manhã, tava um frio desgraçado, eu tinha uma prova para fazer, uma prova de geografia. E o professor Valdemar, que descansa em paz e que esteja num lugar melhor que a gente, né? E ele estava aplicando a prova e eu estava muito cansada e muito assustada. E ele olhou para mim e disse, tu quer refazer a prova outro dia? E eu disse, não precisa, eu faço aqui e não tem problema. E eu fiz a prova e eu estava saindo. E quando eu estava saindo, eu encontrei a Margarete, que é vice-diretora, que era vice-diretora, né? E ela olhou pra mim e perguntou, por que tu tá com essa cara? E eu disse, Margarete, eu tenho que ir embora, eu não consigo ficar. Meu pai não tá bem e não sei quanto tempo ele vai durar, né? E ela fez uma oração comigo, me abraçou e disse que se eu precisasse de qualquer coisa, ela tava lá. Aí eu fui ver o meu pai, foi no dia que meu pai faleceu. E no outro dia, no enterro, tinha 2 professores e uma orientadora. E que foi no início das férias de inverno, né? E quando eu voltei, eu me lembro que a Margot, ela olhou pra mim e disse, Duda, tira uma semana a mais. Tu não tirou férias? Eu disse, não, eu tô bem, eu tô tranquila. E a escola toda me deu um suporte tão grande, um suporte emocional tão grande, que foi a primeira vez na minha vida escolar inteira que eu consegui me sentir em casa e em família. Né? Foi a primeira vez que eu vi que o papel do professor, não que eu não tenha tido professores maravilhosos e incríveis durante o meu ensino fundamental e médio, obviamente eu tive professores que não foram maravilhosos, foram uma exceção, mas foi a primeira vez que eu senti o acolhimento e vi que o papel do professor ele estava muito além da sala de aula. O papel do professor de tratar o aluno como outro ser humano, como alguém que sente dor, como alguém que sente medo, ele é muito mais importante do que o do professor que olha para ti e diz, não, a tua nota tá ruim, vamos fazer uma aula de reforço. Sabe? É o professor que olha para ti e pergunta, por que tá ruim? O que tá acontecendo contigo? Né? Tá precisando de alguma coisa? Tu quer uma aula de reforço ou tu quer conversar? Né? Vamos chamar a tia Carmen que ela aquece um cafezinho pra gente e a gente toma um café e conversa, né? A escola, ela não é que o papel dela não seja incentivar os alunos intelectualmente, óbvio que é um papel importante, crucial, o papel da educação, mas o papel do professor ali atuando como uma pessoa que cuida de pessoas e que trata pessoas como elas merecem é importantíssimo também, né? E é algo que marca positivamente a maioria dos alunos. O que um professor faz com a pessoa que ele vê todos os dias, todas as semanas dentro da escola, tem potencial de marcar positivamente e negativamente, né? De olhar para ti e falar, não, esse problema não é meu, te vira, ou de olhar para ti e falar, não, esse problema é nosso, vamos lá, né? Eu acho que nos filmes e na vida real, o que importa realmente na figura do professor é o quanto ele consegue ser humano e ver em ti o potencial de falar as coisas que tu tem que falar e também de seguir em frente quando tu conseguir, né? E isso vai em todos os níveis. Eu vou encerrar minha fala aqui e vou deixar aberto para o pessoal que quiser se manifestar. Bom, minha querida, vai ser difícil falar depois de ti, com certeza. É 9h20,
e a gente precisa encerrar essa nossa live, esse nosso momento. Em primeiro lugar, agradecer pela partilha da Duda, né, a partilha desse momento. E a fala da Duda me fez, de certa maneira, aqui refletir. E eu vou lançar a última pergunta, Otávio. E sabe aquela coisa, postar e sair correndo, ok? Mas é uma pergunta que a Duda já respondeu, ok? Essa pergunta, quem fez essa pergunta foi a aluna Eva, para a professora dentro do filme Escritores da Liberdade. Tem uma parte crítica dentro do filme que vai falar sobre as questões do racismo, das intolerâncias entre aqueles grupos, da presença de gangues, pessoas que querem morrer pela honra do seu bairro, da sua comunidade, e naquele momento ali, que para mim é uma das melhores cenas do filme, é aquela que mostra o bullying ainda com aquele menino negro, ela vai trazer uma referência aos judeus também, vai falar sobre o nazismo, o holocausto, no meio de todo aquele conflito de ideias ali, de experiências, tem a fala da Eva, e a fala da Eva, ela é mais ou menos assim, eu não me lembro na íntegra, mas a Eva vai dizer assim para a professora: o que você faz aí na frente que muda alguma coisa na minha vida? Essa é a frase que a Eva faz para a professora. O que você faz aí na frente que muda alguma coisa na minha vida? E eu penso que a história e que o testemunho que a Duda trouxe hoje responde essa questão. O que os professores estão fazendo que muda mesmo alguma coisa na vida dos alunos? E com esta pergunta eu vou encerrar a minha participação, vou deixar para o Otávio e quem quiser mais colaborar para as nossas despedidas. Beijo para vocês, boa noite. Mauro, vou responder a tua provocação, certo? Em nome de uma classe, não em meu nome exclusivo. O que faz com que a gente mude alguma coisa é o fato de acordar todos os dias e assumir o compromisso que a gente teve a partir do momento da escolha de uma graduação através de uma licenciatura. Eu vou tomar liberdade, eu estava falando isso, eu acho que para ti e para Eduarda, durante essa semana, que quando a gente cita Simone de Beauvoir, a gente diz que uma mulher não nasce, ela se torna. Um professor não nasce, ele se torna, a partir do momento que ele faz a escolha em ser professor. Então, quando ele sai de casa e ele entra dentro da escola, ele já está mudando a vida de todo mundo, a partir do momento que ele aceita a condição de ser um professor. Como eu disse, muita gente hoje pode ser professor. As pessoas que dizem que quem tem um conhecimento de livre saber tem condições de entrar dentro de uma sala de aula, um professor de direito pode entrar e lecionar história, pode entrar e lecionar a língua portuguesa, um engenheiro pode ensinar matemática, ou pode ensinar física de modo geral. O que eu digo é que um professor, ele não precisa ensinar somente o conteúdo que ele trabalha no dia a dia. A partir do momento que ele sai da casa dele, ele ingressa na escola, ele entra dentro da sala de aula e ele consegue absorver a realidade do aluno dele e consegue transformar essa realidade, ele muda a condição social desse aluno. Porque ninguém entra numa sala de aula com uma fórmula pronta. O professor, ele entra na sala de aula e ele tem que tirar uma máscara, colocar uma segunda máscara, e não é só essa máscara de proteção individual, não. Ele vai criando várias facetas dentro de uma mesma turma. Ele tem que se moldar a cada dia. Então, esse profissional, em 25, 30 anos de carreira, ele já assumiu tantos personagens que chega a ser impossível de tentar entender como é que é a trajetória de carreira desse profissional. Então, assim, professor é isso. Professor é dignidade, é respeito ao aluno, é respeito ao colega, é respeito à profissão. Isso é ser professor. Então, como ele faz para transformar? Basta que ele aceite aquilo que ele é.
e aí ele já vai ter conseguido transformar um pouquinho a sociedade. Quem conseguiu entender e absorver, muito bom. Quem não conseguiu absorver, um dia ainda vai absorver isso, nem que seja daqui a 15, 20, 30 anos. A semente está aí, ela foi lançada. Agora, a hora da colheita, ela vai ser diferente para cada um. Léo, tu queria falar, vou te passar a voz, viu? Fala aí, já encerra a live, já dá para finalizar depois de tu falar, e aí a gente se despede de todo mundo com uma boa noite. Obrigado a todos, viu? Para fazer essa finalização, assim, depois que a Duda falou, assim, eu fiz uma reflexão, sou uma pessoa muito reflexiva, né? Infelizmente, quando eu cheguei no colégio, infelizmente pelo meu lado, felizmente pelo lado da Duda, a Duda já estava formada, né? Só ia lá visitar, né? Quer dizer, coisa boa que ia visitar, mas eu não tive a oportunidade de conviver ali dia a dia com a Duda, assim, pessoa muito querida, que eu gosto muito, tem um carinho enorme. E é assim, é essa questão. Eu deixo essa reflexão, vou deixar uma palavra de reflexão. Perdi, sim, botou que não perdi muito, perdi bastante de conviver diariamente com uma pessoa tão querida, assim como tu, tão especial, uma pessoa tão boa. E assim, olha, uma reflexão para todos nós. Escola pública é um local acolhedor, é um local onde nós temos, como eu disse antes, e só confirmo com essa fala da Duda, uma segunda casa. Nós, educadores, nós, alunos, eu também, né, fiz todo o meu ensino fundamental e médio em escolas públicas, em 2 escolas, uma municipal e depois numa escola estadual, né, até o 3º ano do ensino médio. E assim, a importância de a instituição não ser só teoria, conteúdo, mas também um local de formação pessoal. E formação pessoal dos nossos alunos, né? Enquanto jovens, crianças e jovens em crescimento educacional de ensino, mas também de valores de cidadãos que farão o futuro, que vão estar no futuro. A Duda já está nesse futuro, que hoje é presente, e eu hoje estou no presente também, mas já estive numa escola pública. E essa importância que a escola pública nos coloca, nos deixa refletir e também deixa essa reflexão para as escolas privadas e para outras instituições de ensino como um todo, da humanização do ensino. Como é importante essa humanização do ensino, essa relação, esse carinho, essa preocupação, né? Como é importante para todos nós. Eu acho que isso é importante para todos nós, como cidadãos, como sociedade, refletir. Eu deixo essa reflexão. E assim, sem palavras, as contribuições de todos, essa experiência de conversar, alguns eu não conhecia, outros eu já conhecia, alguns de vista. O Mauro ainda não tinha tido a oportunidade de conversar, assim, né, de ser um bate-papo. É muito importante que a gente tenha bastante oportunidades assim, de conversar, dialogar e fazer perspectivas. Isso é muito importante. Agradeço, sem palavras. Assim, muito importante estar com todos vocês. Me somou muito. Eu só queria dizer... Só obrigado, Diogo. Fala, Duda. Quer falar? Fala, Duda. Que eu ia dar-lhe um agradecimento aí, Dali. Antes que não adiantou nada ele ter cantado Cartola para mim. Eu ainda quero ser professora e é graças a você, tá? Só dizendo. Depois dessa live vai ser mesmo, Otávio. Então, assim, ó, não, tchê, ela tem o brilho de professora, deixa ela quieta. Não adianta. Obrigado, Diogo, visitante, obrigado. Fernanda, o Otávio de novo, obrigado. Era um pouquinho aqui que o meu... Alexandro, muito obrigado. Victória, Gabriela, obrigado pela fala da Vitória, pelas nossas contribuições. E o pessoal que chegou, que ouviu, obrigado, né, por serem ouvidos neste momento, reflexões, e, de certa maneira, a presença de quem não fala também aumenta a nossa responsabilidade enquanto faladores e faladoras, né? Mas a nossa ideia e o nosso anseio é que todos falem, que todos tenham a contribuição. Show de bola, meu querido.